E aí, estudante, tudo bem contigo? Seja bem-vindo ao meu canal, que é a Equita Didasco falando. E hoje eu quero falar o que raios, afinal, é tutoria. Para que serve isso? Qual que é a diferença de tutoria, professora, e o meu cursinho normal lá que eu faço, um cursinho de matemática online, eu já faço um preparatório para vestibular. Qual que é a diferença, afinal de contas? Vem comigo. Bom, primeiro eu preciso te explicar de onde que vem esse nome, o que é isso, qual que é o conceito disso, qual que é a ideia disso. E depois, obviamente, pegar essa tutoria e aplicar na educação, tá bom? Porque tutoria, ele é um conceito, pessoal, que você pode utilizar em vários segmentos. Você pode usar até tutoria dentro de uma relação familiar, sabe? A ideia de que Joãozinho foi pro conselho tutelar e agora uma outra família é o tutor dele. Fez sentido aí? Não sei se você já ouviu falar disso, tá? Esse é o conceito mais usual, mais popular que a gente tem da ideia de tutor. Então, o que é uma tutoria? É quando você tem ali um profissional ou uma pessoa que ela tem uma experiência maior, que ela tem uma vivência maior em determinada atividade e que ela vai trabalhar como se estivesse orientando, explicando, dirigindo uma outra pessoa que tem uma experiência menor dentro daquela atividade. Resumido, grandão, é isso, tá bom? Agora deixa eu pegar isso daqui que eu te falei para você e aplicar nos estudos. Quando a gente fala de tutoria nos estudos, inclusive tem isso em algumas faculdades EAD, tá? Porque você tem ali um professor ou um orientador, um tutor, algumas faculdades dão vários nomes aí. Isso também é bastante usual aqui no Brasil e principalmente lá fora, tá? Principalmente lá fora. Nessas faculdades EAD, imagina que você vai ter um professor, um orientador, alguém mais experiente que quando você tiver a dúvida de, afinal de contas, é para eu mandar uma resenha ou um resumo? O que é para fazer? Qual que é a diferença? Olha, eu tô assistindo aqui a aula e eu fiquei com dúvida de alguns pontos. Para quem que eu pergunto se eu tô numa aula EAD? Eu não tô com o professor aqui do outro lado da tela. Então, sabe, quando você tem diversas dúvidas sobre aquele conteúdo, você vai procurar esse tutor, essa pessoa mais experiente, que ela vai te orientar, ela vai te dirigir nessa atividade. Fez sentido? E quando a gente pega essa ideia e aplica aqui no que a gente faz na Didasco, é quando você tem um professor, um orientador, alguém mais experiente naquela atividade, naquela matéria, que ele vai te dar orientação sobre tudo, tudo. Desde o conteúdo, olha, o que é uma função quadrática, o que é uma função exponencial, o que é matrizes, cadê a fórmula, me explica, me ensina que eu não sei. Além disso, ele vai te dar algumas orientações sobre comportamento de estudante, o que é um cronograma de estudos, o que é um planejamento de estudos, o que é um simulado, quando que faz um simulado, para que faz, qual a importância de uma questão discursiva e uma questão objetiva, qual que é a diferença, ele vai te orientar em tudo. É como se fosse aquele professor da sala de aula, porque afinal de contas a gente faz essas perguntas para esse professor da sala de aula, não é isso? Só que a diferença é que esse tutor ele vai ser individual, é só para você, né? Você tá comigo ali do outro lado da tela, não tem mais ninguém na sala com a gente, e ali durante 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos, o tempo que o aluno estiver dentro dessa sala de aula, ele vai ter uma orientação individual, ele vai ter aquele professor apenas para ele. Ou seja, é muito mais direto, muito mais objetivo, a gente não perde tempo, a gente economiza tempo. Então, percebeu que agora eu comecei a falar os benefícios de ter um tutor. É isso aí para você saber, né? Afinal de contas, tutoria é para mim ou não? Será que ela vai servir para o meu caso? Será que ela vai mais me ajudar ou não, não é para mim não, eu prefiro o cursinho. Ou então, professora, é exatamente isso daí que eu tô procurando. É exatamente isso daí que eu tô querendo agora, porque na sala de aula tem 30 alunos, tem 20 alunos, tem 15. A Pro muitas vezes ela não consegue nem tirar minha dúvida no dia, é muito corrido. Ou então ela tira minha dúvida, mas eu fiquei com mais 4, 5 dúvidas. Ou então é um conteúdo, é uma matéria que, olha, eu não curto muito não, para falar a verdade. Então, até para me interessar pelo assunto, até para saber alguns detalhes, eu tenho dificuldade, Pro. Então, é exatamente
essa direção, essa orientação individual que eu procuro. Vê se fez sentido para você, tá? O que é tutoria, como que ela se aplica nos estudos e para quem que ela é, tá bom? Normalmente ela é para aquele aluno que, como eu falei, dentro da sala de aula ele não consegue tirar todas as dúvidas, ou então é aquele aluno mais tímido, ou aquele aluno que ele tem bastante dificuldade com alguma disciplina, de repente ele fala desde o meu quarto ano, terceiro ano, eu detesto matemática, tá? Eu até era bom lá no Fundo 1, mas aí começou a entrar Fundo 2, ali quinto, sexto ano, eu declinei. Eu virei um desastre, professora, com a matemática. E daí eu quero uma ajuda individual, eu quero alguém que esteja ali 100% do tempo disponível para mim. Então, a tutoria, ela é para você, ok? Agora eu quero falar o mais importante disso tudo aqui, talvez o ponto mais importante do vídeo. E antes de eu entrar nele, claro, deixa um joinha nesse vídeo, curte o nosso canal, se inscreva nele que de segunda a sexta-feira, todos os dias de segunda a sexta-feira, tem material caprichado, inédito, dica de exercício, dica de estudos, conteúdo para redação, ou seja, tudo para você mandar bala aí, tá? Agora deixa eu continuar aqui. Tá, quais são os benefícios, Pro? O que isso resolve na minha vida? Primeiro, né, pessoal? Você vai ter ali uma orientação, um método personalizado para você. Tem aluno aqui que ele recebe muito mais resumo, e tem aluno que recebe muito mais explicação por mapa mental, tem aluno que ele recebe muito mais explicação por exemplo, ele olha ali uma parábola e fala, meu, nada a ver. Então eu preciso dar um exemplo daquilo no dia a dia para ele, ou seja, tudo personalizado para você. Não é exatamente só o que está no livro, a gente personifica para você, tá bom? Do jeito que você entende, tá? Segunda dica para você, ele te dá hábito de estudos, porque pensa bem, uma vez na semana, duas, três vezes na semana, seja quantas vezes na semana você contratou esse tutor, você vai ter ali um hábito de estudos. Naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, o professor vai entrar naquela sala de aula virtual, vai estar te esperando, ele vai acompanhar contigo explicação, orientação prática, vai tirar suas dúvidas, vai fazer simulado contigo, vai fazer questões. Então perceba que você vai criar um hábito de estudos, uma rotina de estudos. E disciplina é ponto fundamental. Outra observação aí, né? Óbvio que quando a gente consegue dominar, quando a gente consegue entender um determinado conteúdo, seja ler um livro ou qualquer coisa ali, eu tô dominando aquilo, eu me sinto mais capaz. Me dá uma autoestima, eu sinto que, poxa, tá vendo? Eu sei que eu tenho potencial e eu tô conseguindo aplicar nisso. Então é óbvio que você se sente mais confiante, mais seguro acerca dos estudos. Veja se fez sentido aí para você, tá? Outro benefício aí, quando você entra dentro desses conteúdos, desses estudos, dependendo da disciplina, vai te dar muito mais pensamento crítico, muito mais capacidade de análise. Pensa que você está estudando ali matemática, história, geografia, português, filosofia, sociologia. E aí você está lendo determinado conteúdo e você vai começar agora a analisar, além de entender, sabe aquele momento que você faz um questionamento dentro de uma aula de história, de geografia, de português, algo que não fez muito sentido, você fala, poxa, não faz sentido isso daqui, por que não poderia ser assim? Por que foi desse jeito? Será que realmente esse viés, esse ponto de vista que está sendo falado aqui para mim, explicado, é isso mesmo? Não faz sentido, está errado esse raciocínio, professora. Ou seja, você vai começando agora a questionar os conteúdos, não mais apenas só entendê-los. Você já passou da ideia disso, só você compreende e você passa a questionar, ou seja, te dá muito mais pensamento crítico. Outro ponto, independência intelectual, autonomia. Eu chamo isso nos alunos que vai ser a cerejinha no bolo. Sabe quando agora você consegue pegar um exercício, daí você está resolvendo ele, você fala, caraca, eu resolvi isso aqui com a professora. Foi mais ou menos esse raciocínio. Agora eu construí esse raciocínio sozinho e além de construir esse raciocínio sozinho, eu consegui lembrar da minha aula com ela. Fechou. Você agora é independente, entende? Você é autônomo, você consegue ir lá e captar a mensagem dentro do exercício. Outro aí, acaba sendo um desafio para aqueles alunos mais experientes. Sabe aqueles alunos, sabe quando você já está ali com uma nota muito boa e você fala, cara, eu preciso manter essa nota 9, essa nota 10, porque eu vou prestar medicina, eu vou prestar direito. A nota de corte da minha faculdade, de uma pontuação de 0 a 1000 é 800, é 850. Então imagine, o 7 para mim não é suficiente, eu preciso me manter lá em cima. Então acaba sendo uma orientação e um desafio para esses estudantes, ok? Outro item, óbvio, melhora a sua condição de identificar os seus pontos ali a trabalhar. Sabe quando você está estudando e não rende o dia, você fala, meu, o que aconteceu? Eu me senti perdido.
Quando você tem uma tutoria, agora você consegue ter uma organização de estudos, você consegue ter um planejamento, você consegue ver que dentro de um dia, dentro daquele período de um dia que você estudou, o que, que você aprendeu. E ao contrário do que muitos dizem, olha, eu me sinto às vezes, professora, muito tímido por precisar de uma ajuda, eu me sinto mal, constrangido, entendeu? Eu tinha que dar conta sozinho. Pessoal, nós temos habilidades. As nossas habilidades, muitas vezes, com um certo conteúdo, não é o mesmo com o outro. A nossa habilidade com uma disciplina não é a mesma com a outra. É como se eu pensasse que tudo necessariamente eu preciso aprender sozinho. Será que eu consigo aprender a nadar sozinho? Será que eu consigo aprender a praticar jiu-jitsu sozinho? Será que eu vou precisar de uma ajuda para alguns aprendizados e para outros, deixa que eu me viro? Então, aqueles que eu preciso de ajuda, eu preciso ser um pouco mais paciente comigo, um pouco mais companheiro comigo, falar, cara, eu entendi, você precisa de ajuda nisso daqui, talvez seja por um período, depois você, deslancha sozinho. Até porque, muitas vezes, esse período ou é no começo ali da faculdade, ou então é no Fundamental 2 e médio, porque quando você está na faculdade, já é um conteúdo, já é uma disciplina, já é um curso que você curte, que você vai gostar. Então, às vezes é uma disciplina que você não gosta, mas o curso é tão bom, você está tão interessado, está tão motivado naquela faculdade, que você se desdobra ali para entender aquilo. Então, um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de compreensão com a gente mesmo, sabe? Às vezes a gente é tão bacana assim com um amigo, né? Um amigo tá mal ali, a gente fala, cara, você precisa de ajuda, deixa eu te ajudar, é só por um tempo. Vem cá que eu te ajudo. Às vezes a gente precisa falar isso com a gente mesmo. Vem cá, deixa se ajudar. Deixa eu te ajudar durante um tempo e depois você consegue caminhar sozinho. Então, para a gente ser um pouco mais compreensivo naquilo que a gente tem de habilidade e consegue caminhar sozinho, e naquilo que a gente vai precisar desenvolver uma habilidade, e enquanto desenvolve, a gente vai precisar caminhar junto. Fez sentido para você? Bom, pessoal, e para quem não sabe, a Didasco, ela é uma escola, um cursinho só com tutoria. Todo o atendimento aqui é individual. Individual, ao vivo, personalizado, com plano de estudos, tem plantão, tem simulado, tem aula extra mensal, tem correção de redação, completíssimo para você que busca aí ter o seu potencial atingido, atingir aquela nota alta durante o ano inteiro, chegar naquele curso da faculdade e garantir aquela vaga. Eu vou deixar aqui embaixo os nossos links, o nosso Zap, e para você que está assistindo aqui essa aula, é só mandar uma mensagem e colocar aí YouTube, aula YouTube, tutoria YouTube, que você vai ser encaminhado aí experimental, sem compromisso nenhum, de forma gratuita para uma aula comigo, ao vivo, lá no Skype. Eu te espero, tá bom? Obrigada por hoje, até a próxima e vai lá, gabarita essa prova.